Olá, você é bem-vindo a mais um de nossos programas. Você é bem-vindo e seja abençoado em mais um Conexão Getsemane. Seja abençoado em mais um programa. Hoje nós temos a oportunidade de receber em nosso programa Madá Fernandes, pastora, escritora, teóloga, mas principalmente uma mulher de Deus. Pastora Madá, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, o prazer é meu estar aqui. Fale um pouquinho para o pessoal de casa quem é Madá Fernandes. Meus irmãos, Madá de Madalena, que por sinal é o nome da minha mãe, linda pessoa, abençoada, sou apaixonado pela minha mãe, esse nome é lindo. Deus abençoe minha mãe, Deus abençoe meu pai, abençoe o nosso pastor, que também é o nosso pai, pastor Jorge Linhares. Fale pessoal de casa, quem é Madá Fernandes? Então, meu nome é Madalena, como já foi dito, e eu ganhei esse apelido, de Madá, quando eu vim morar em Belo Horizonte aos 22 anos. Me casei, vim morar em Belo Horizonte, e aqui eu virei a Madá. Hoje a pastora Madá, eu sou casada há 18 anos, tenho 2 filhos, um de 18 que já está na faculdade, é uma bênção em minha vida, e a Sarinha de 7 anos, que está no 2º ano, que também é uma bênção, que é o motivo de toda essa história, de todo esse livro. Deus usou a vida dela para fazer coisas lindas na nossa vida. E hoje eu estou ali na Missão Buritis, na Igreja Batista Getsemane, ali no bairro Buritis, servindo ao Senhor como pastor. Meu esposo também é um pastor abençoado. Hoje nós estamos ali auxiliando os nossos pastores para a glória de Deus. É uma honra estar recebendo essa pastora aqui. Ela vai te contar uma história, meu irmão, que pode mudar a sua vida. Muitas vezes nós temos facilidade em desistir dos sonhos. Verdade. Mas Deus nos fortalece. É Deus que nos fortalece. Nenhum homem pode te fortalecer. Ele pode ser usado por Deus para injetar em você um ânimo. Entenda bem que você vai entender depois o que eu vou falar sobre o testemunho dessa mulher abençoada, essa mulher de Deus. Madá, você nasceu num lar evangélico? Não. Não nasceu num lar evangélico? Não Como nasci. que foi que se deu a sua conversão? Seus pais eram católicos? Extremamente católicos. E na década de 90, o meu irmão, que era assim o pior da família, conheceu Jesus e trouxe esse Jesus para a nossa família. E assim, especialmente... Ele é mais novo que você? Mais velho. Mais velho. E ele era muito perdido mesmo, bebia, fazia tudo que um ser humano pode fazer de errado, ele fazia e gostava de fazer. E ele, num estágio avançado de depressão, foi em uma farmácia e a farmacêutica falou para ele de Jesus. E ele conheceu aquela fonte de vida e se apaixonou e mudou a vida dele assim de um dia para a noite. E ele me impactou, aquela mudança me impactou também. Aquilo que era triste se transformou em alegria. Ele mudou muito, mudou como filho, mudou como irmão, assim, se tornou uma pessoa mais tranquila. Aquele outro foco de Jesus, que ele trouxe para a nossa casa, impactou principalmente a minha vida, a vida da minha irmã, que eu tenho uma irmã que é gêmea, nós somos gêmeas, e a minha irmã mais nova. Chamou sua atenção, né? Muito. Por isso, meu irmão, que eu sempre falo com você, a gente sempre fala aqui no programa, não perca a oportunidade de falar de Cristo. Não perca. Olha para você ver que situação. Você vai ver a história dessa mulher, você vai ficar assim, super feliz com o que Deus fez na vida dela. E você já imaginou que isso começou porque lá atrás, uma farmacêutica, na hora de receitar ou entregar um remédio, falou de Jesus. Seja usado por Deus, dê oportunidade para Deus te usar. Fale de Jesus incansavelmente. Em todos os momentos que você tiver uma oportunidade, não desista. E era o pior dos irmãos, teoricamente. Com os olhos naturais. Era o pior. Ele era aquele assim, não, esse aí não tem jeito não. E aí ele falou de Jesus para você e você... Aí eu e minha irmã, a gente ficava atrás dele, assim, bebendo das aguinhas que ele dava pra gente beber. Amém. Ouvindo de Jesus de uma maneira totalmente diferente, e eu senti sede realmente, eu ficava atrás dele,
Mas isso ainda perpetuou por um tempinho, né? Foram 10 anos, eu acredito que ele orava muito por mim, durante esses mais ou menos uns 10 anos. Só então... Você até respondeu uma pergunta que eu ia te fazer. Havia alguém orando por você? Eu creio que ele é super muito, importante, né? Isso, é, com ser o intercessor. Com certeza ele orava muito 10 anos depois? Mais ou menos uns 10 anos, porque eu só fui batizar em 2001. Olha. Foi no início de 90 que isso aconteceu na vida dele. Mas eu creio que ele nunca, sabe, nunca desistiu de orar por mim, de orar por nós, né? E eu creio que até hoje ele é um pastor da igreja presbiteriana. Creio que até hoje ele tem, né, orado. Eu me converti também na igreja presbiteriana. Muito boa igreja. Muito. Mas aí você se converteu. Logo depois dos 10 anos, aí você decidiu conhecer mais perto. Já conhecia de ouvir falar. Deus, ele tem os planos dele, né? E quem somos nós para questionar os planos do Senhor? Eu fiquei grávida, né? Porque eu vivi um contexto, né, nada cristão. Sim. Meu namoro não tinha, né, princípio nenhum. Então eu casei grávida. Vim morar em Belo Horizonte. Sou de uma família, nós somos 6 irmãos. 6 irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Patrocínio, né? Patrocínio. Então, eu vim morar em Belo Horizonte e aí eu comecei a me sentir muito sozinha, né? Porque eu não conhecia ninguém aqui. Comecei a me sentir muito sozinha. E aí, porque a solidão é algo muito complicado, né? Quem nunca sentiu não sabe o que é isso, é acordar e não tem ninguém para você falar assim, bom dia, né? Olha, eu sonhei, é difícil. Com certeza. E aí eu creio que Deus, foi uma estratégia do Senhor, me tirou de um contexto, né? Lá eu vivia no meio da farra, da bebedeira. Deus me tirou, foi necessário que o Senhor me tirasse desse contexto, me colocasse aqui em Belo Horizonte, porque aqui era o propósito e o plano dele para a minha vida era aqui em Belo Horizonte. E os propósitos de Deus são sempre complexos, né? Às vezes você não entende o que está acontecendo com você agora, mas Deus tem um plano em tudo que acontece com você, ou que vai acontecer. Você tem que entregar na mão dele. Entregou nas mãos de Deus, e aí Deus só te trouxe para Belo Horizonte. Trouxe para Belo Horizonte. Aí quando eu comecei... Você conheceu seu marido aqui? Não, ou lá? Ele é de lá também. Ah, ele é de lá também. Ele é de lá. Nós somos de lá, né? Mas quando eu comecei a namorar com ele, ele estudava aqui em Belo Horizonte. Porque a família dele também é de lá, e ele estudava aqui. Aí eu me casei e vim morar aqui com ele. E aí você se converteu antes dele? Me converti antes dele. Nessa fase de solidão, e aos 22 anos, mudando minha vida assim, da água para o vinho, porque eu fui mãe aos 22 anos, sozinha. Tá, já estava casando. Então, assim, foi uma mudança radical na minha vida, né? E aí, cuidando de bebê, muito triste, porque eu estava longe de todas as pessoas que eu muito amava. Sua família estava toda lá, toda né? Você lá. ficou sozinha aqui. E eu sozinha. Então, tudo fez parte do plano do Senhor para mim. E esse contexto é interessante. Você já parou para pensar que... Eu vou contar um pouquinho do que ela vai falar. Ela vai falar sobre família. Então, Deus permitiu que ela passasse, muitas vezes, desertos, para se aperfeiçoar e depois ser uma referência em Jesus Cristo para as famílias. É assim com Deus. Às vezes você está reclamando aí, eu estou muito triste, eu estou sozinho, eu estou passando por um problema financeiro, mas entenda, todo deserto vai ter lá na frente uma Canaã te esperando, meu irmão, que vai mudar a sua realidade. Então você se aperfeiçoou naquilo, ficou sozinha. Muito sozinha. E aí você se converteu, aí o seu irmão já tinha se convertido? Já, e eu já tinha ido em alguns eventos com ele. Então eu já tinha experimentado água e eu sabia onde é que saciava a minha Isso, o seu marido não ia, só você, sozinha. Aí eu comecei a buscar uma igreja, né? Buscar um lugar para eu servir. Eu me lembro que eu morava no Barreiro na época. E eu me lembro que do lado oposto da rua, eu morava em cima de uma padaria, tinha uma sacada, e do lado de lá da rua tinha uma igreja evangélica. E eu me saciava ouvindo os hinos daquela igreja. Como que é importante, né? Como é importante Jesus, ele muda a realidade do lugar. E aí eu comecei uma busca mesmo, falei, não, agora eu quero esse Jesus mesmo, eu escolhi, eu decidi, eu quero esse Jesus para mim. E aí comecei a buscar uma igreja, né? Comecei a buscar um lugar que eu me identificasse, que eu gostasse de estar. E aí mudei para a região do Buritis. Fui morar no Estoril. E agora você vai dar um tempinho, essa história você vai contar no próximo bloco do nosso programa. Continue aí sendo abençoado com esse testemunho forte e diferenciado de Madá Fernandes. Até o nosso próximo bloco.
Olá, eu, pastor Welber Aquino, quero te abençoar com mais um bloco desse lindo programa hoje, onde a gente está tendo a oportunidade de entrevistar Madá Fernandes, autora de um livro que vai mudar a sua história. Se você está triste, preste atenção nesse testemunho. Madá, você começou, aí você procurou saciar, você morava no Barreiro, já tinha mudado. Mudei. Inclusive, se você perdeu o bloco anterior, meu irmão, pode olhar no YouTube e sempre no site da Igreja Getsemane. Conexão Getsemane, está sempre disponível para você abençoar pessoas lá. E aí você foi naquela igreja, no Barreiro? Não. Não foi naquela igreja ainda, mudou para o Buritis. Mudei para o Estoril, né, que é a região do Buritis. E lá no Buritis, lá no Estoril, eu descobri que um ônibus que passava na porta da minha casa me levava até a Igreja Batista da Lagoinha. Olha... Aí um dia eu falei, não, hoje eu vou. Peguei o Pedro tinha 3 anos. 3 aninhos, um bebê. 3 anos. Peguei o Pedro, na época eu não dirigia, de ônibus mesmo. A sede estava muito grande. Aí eu fui, né, parei lá na porta da Igreja Batista da Lagoinha e eu até tinha, na região ali do Buritis, até visitado algumas igrejas, mas cada um tem o seu lugar. Né? E eu me identifiquei mesmo na Igreja Batista, eu gosto muito da Igreja Batista. E aí fui parar lá na Igreja Batista do Lagoinha. Me lembro, assim, com riqueza de detalhes, o dia que eu cheguei lá. E a hora que eu cheguei, eu falei, aqui é o meu lugar, aqui eu vou ficar. A casa de Deus. Maravilhoso, assim, né? Amei. E lá comecei a crescer mesmo, porque... A Igreja Batista trabalha com células e eu fui para uma das células. Começou a se desenvolver dentro daquela célula. Muito próximo lá de casa. E aí eu comecei a, né, ter amigos cristãos, porque até então eu não tinha. E eu creio que isso faz toda a diferença. Faz muita diferença. Relacionamento, né? E aí eu comecei a trabalhar na célula, servir ao Senhor na célula, comecei a crescer espiritualmente mesmo dentro da célula da Igreja Batista da Lagoinha. E ali fiquei durante uns 7 anos, né? Mais ou menos. E nesse período, seu marido ainda não ia na igreja? Não, não ia. Ainda não ia na igreja. Não. E aí, de repente, agora começa o testemunho, de repente. Porque muitas vezes o de repente pode mudar a sua história, né? Tem algumas vezes o de repente é um desastre financeiro. Algumas vezes o de repente é uma doença. E algumas vezes o de repente é uma traição. Verdade. E aí você descobriu uma traição do seu marido. Isso mesmo. Eu até conto no meu livro que nós, lá na igreja, nós trabalhamos uns 5 anos com o curso de noivos. E a gente sempre fala no curso de noivos que todo relacionamento, todo namoro, a pessoa emite sinais de quem ela realmente é, né? Só que às vezes naquela paixão do namoro, a gente não consegue, às vezes, né, entender e saber a seriedade que são aqueles sinais. Na verdade, pastor, ele me emitia esses sinais desde o namoro, né, que ele não tinha um caráter, né, de Cristo, é claro que não, mas ele tinha algumas falhas de caráter nessa área da vida dele, né, ele não era fiel, nunca foi. Sim. Né, só que a gente sempre pensa assim, não, depois que casar... vai mudar, eu vou conseguir. Você pegou a dica aí? Porque muitas vezes quando a gente vai aconselhar um jovem, e até eu mesmo já corri atrás de um conselho, e me falaram sobre os sinais que as pessoas emitem, e eu não quis dar ouvido, porque eu tinha essa mesma postura que a pastora tem hoje, tinha. A postura de antes de ser convertida, falar, quando depois que eu casar vai mudar, né? E aí é um risco a se correr, né? Muito arriscado. Pode definir o seu futuro. Mas aí, ele... e aí durante esses 7 anos de casado, não foi diferente. Né? Aconteceram várias situações. Isso você já dentro da igreja? Dentro da igreja. E até voltando um pouquinho aí, pastor, quando ele ia me buscar na igreja, porque ele ia me buscar. Né? Porque o que aconteceu? Quando eu me converti, ele viu que foi bom. Para mim, e sendo bom para mim, foi bom para o relacionamento também. Então, ele gostava que eu fosse. Uma nova mulher, né? Ele gostava que eu fosse, porque eu comecei a refletir, né, essa mudança dentro da minha casa. Isso é muito importante também para a mulher que se converteu e o marido ainda não, ela entender que a atitude dela, como fala lá na palavra do Senhor, né, em 1 Pedro, que fala que a conduta da mulher é que vai, né, trazer, ela vai ganhar o marido sem palavras, através da conduta dela. O testemunho dela. O testemunho dela.
E aí você descobriu que ele tinha te traído. Aí chegou uma hora que eu creio que foi permissão do Senhor, né? O Senhor falou, não, agora basta, né? Agora vamos fazer algo diferente aqui na sua vida, minha filha. Você está clamando demais por esse homem que é precioso para mim, eu creio, que o Senhor olhava para ele como precioso também. E é o momento de impactar a vida dele. É o momento de mexer na estrutura dessa família. Na estrutura dessa família. E aí ele foi até na igreja para te agradar, de certa forma. Logo na hora que ele viu que você descobriu que o casamento ficou bem abalado, ele começou a ir na igreja. Ele até, nós vamos fechar esse bloco com você falando sobre isso, ele te deu uma alternativa, né? Ele falou, não, se você quiser eu vou embora. Isso. E aí o que você falou com ele? Deixa esse recado para as pessoas que estão em casa. Amém. Eu me lembro que nessa época eu já estava na Igreja Batista Getsemane, ali no bairro Buritis. E uma pastora que nos acompanhava, que me acompanhava, né, na verdade, me disse para eu não abrir mão do meu casamento. Acontecesse o que acontecesse, que eu não abrisse mão do meu casamento. E no momento que tudo veio à tona, ele disse para mim, olha, se você quiser, né, eu pego as minhas coisas e eu vou embora. E só que naquele momento, porque a palavra do Senhor fala que, né, em volta de muitos conselheiros existe sabedoria. Então a gente tem que buscar os melhores conselhos, né? E são vindos de pessoas de Deus. São usados por Deus. São usadas por Deus. E aquele conselho que aquela pastora me deu ficou no meu coração. E na hora exata, aquilo veio muito forte no meu coração. E eu falei para ele, não, eu não quero que você vá embora, não. Eu não abro mão da minha família. Eu pensei muito no meu filho, na minha família. Pensei em Jesus, em agradar o coração do Pai. E foi isso que eu fiz. Meu irmão, ela tinha duas alternativas. Uma, traçar um novo caminho, uma nova vida, terminar, separar, acabar com aquele casamento. E a outra, fazer valer a pena as promessas de Deus. Ela continuou com a família. Reflita sobre isso se você está abatida aí agora com uma traição, ou você, homem, com uma traição, até mesmo uma traição no meio de amigos. Vale a pena continuar acreditando na promessa. Você vai ouvir uma linda música agora e logo após nós vamos voltar daqui a pouco com mais um bloco do Conexão Getsemane. Segura em minhas mãos, os dias difíceis estão e o medo toma conta do meu coração. Mas sei que estás aqui, tomando conta de mim, me ajudando a enfrentar esta situação. Sem ti, Senhor, tudo seria mais difícil sem a tua mão. Eu não conseguiria enfrentar o dia mau. Sem tua presença em mim, eu desfaleceria. Mais uma vez clama-te. Não me deixes desistir. Não me deixes desistir. Não me deixes desistir. Não me deixes desistir. Segura em minhas mãos, os dias difíceis estão e o medo tomou conta do meu coração. Mas sei que estás aqui, tomando conta de mim, me ajudando a enfrentar esta situação. Sem ti, Senhor, tudo seria mais difícil sem a tua mão. Eu não conseguiria enfrentar o dia mau sem tua presença
seria. Mais uma vez clama-te. Não me deixes desistir. Não me deixes desistir. Oh, não me deixes desistir. Senhor, não me deixes desistir. Oh, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Oh, oh, oh. Até aqui me ajudou o Senhor. Me ajudou. Até aqui me ajudou o Senhor. Seja bem-vindo a mais um bloco de nosso programa. Se você perdeu os blocos anteriores, você pode olhar no Conexão Getsemane no YouTube e sempre no site da Igreja Getsemane. Hoje nós temos a oportunidade de receber a Madá Fernandes, que está falando sobre família. E aí, Madá, no bloco anterior nós paramos quando ele começou a ir na igreja para te agradar. Mas aí, logo depois dessa situação dele ir na igreja para agradar ela, talvez pensando que com aquilo ia apagar toda a situação, nasceu uma missionária evangelista. Verdade. E ela vai falar para você quem era essa missionária, que impactou a vida do marido dela. É verdade. Logo em seguida eu descobri que estava grávida, né? E foram 9 meses difíceis porque eu estava numa fase de restauração, tentando me recuperar de uma tragédia, porque a traição é uma tragédia na família. É mesmo. Mas agarrada firme no Senhor, crendo que eu iria conseguir, né? E eu descobri a gravidez e foi esses 9 meses eu buscando muito no Senhor. Quando a Sara nasceu, no dia que ela nasceu pela manhã, à tarde desse mesmo dia, a pediatra bateu na porta do meu quarto e eu ali sozinha, eu e a Sara. Ela me disse que, né, até perguntou para mim se eu já tinha notado algumas características nela, mas você não entendeu, claro, né? que não entendi. E ela disse para mim que ela tinha muitas características de ser uma criança portadora da síndrome de Down. Naquele momento, realmente, foi o momento mais difícil de toda a minha vida, porque eu já estava vivendo um grande problema. E aí veio o outro, mas Deus é lindo e Ele sabe, né? Todas as coisas. Todas as coisas, Ele é soberano. Você ligou para ele? Eu liguei para ele e ele imediatamente... Nem falou com ele o que estava acontecendo? Não falei. Deixou ele chegar? Porque eu fiquei com medo da reação dele. Quando ele chegou, e aí, quando ele chegou, eu disse para ele tudo que estava acontecendo. E naquele momento, né, eu não me lembro muito bem, mas ele disse que foi para o banheiro. Ele foi para o banheiro. Se ajoelhou ali. E ali, naquele momento, realmente nasceu um novo homem. Né? O marido que eu tenho hoje, ele não é absolutamente em nada igual ao que existia antes do nascimento da Sara. Deus muda as pessoas. Ele foi totalmente transformado. E aí nasceu esse lindo livro, Por que Meu Marido Voltou? Isso. Por que Meu Marido Voltou? Esse livro vai mudar a sua realidade de entendimento sobre a família. Ela acabou de falar, Deus realmente muda, na essência, a personalidade das pessoas. Ele mudou, virou um novo homem. É verdade. Você conheceu um novo marido. Totalmente diferente. E Deus tinha te preparado para toda essa situação. Deixa um recado para o pessoal que está em casa. De repente tem uma mãe em casa, preocupada com o filho, tem uma esposa que foi traída, um marido que foi traído. Deixa um recado para esse pessoal de casa.
Então, para você, né, que está aí em casa assistindo esse programa, eu te convido a ler esse livro, mergulhar nessa história e dizer para você que vale a pena, né? Jesus, ele veio e nos ensinou uma forma diferente desse mundo, né? Diferente, as decisões que nós tomamos em Cristo, elas têm que ser diferentes das decisões que o mundo toma. E se nós passamos por tribulações, é porque Deus quer nos aperfeiçoar, né? Ele quer nos aperfeiçoar. E se você está vivendo um momento como esse, eu posso te falar, se eu venci, você também pode Amém. vencer. Né? Eu passei por um luto terrível, desde o dia que ele me traiu até o nascimento da Sara, foi muito conturbado. Mas o Senhor fez novas todas as coisas na minha Amém. vida. E hoje o que eu experimento é a dupla honra, são as maravilhas e as bênçãos do Senhor, porque Ele é galardoador, né? E eu tenho sido galardoada realmente. O Senhor tem me abençoado, tem me deu uma família nova, né? O meu filho é ministro de louvor, um menino abençoado, focado, um menino temente a Deus. Ele está na missionária. faculdade. A Sara, tantas promessas o Senhor fez, né? Quando ela nasceu, muitas promessas o Senhor nos fez. E eu creio que todas elas vão se cumprir, mas Amém. a principal dela e maior de todas, eu creio, é a salvação do meu esposo. Porque era isso que eu pedia para o Senhor, para ter uma família completa. Nele, eu queria isso. E do hoje Senhor. você tem isso. Hoje é realidade na minha Você casa. percebeu como é profundo esse testemunho? E como sempre, nós temos no nosso programa uma palavra de Deus. Hoje você vai acompanhar comigo em Marcos 5, a partir do versículo 25. Acompanha comigo aí. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos que gastaram tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. É o que a irmã acabou de falar, uma situação de problema atrás da outra. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou-me? Quem tocou o meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que ele tinha lhe tocado e tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo, irmão, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E aí vem o grande amor de Jesus, como a pastora acabou de falar. Jesus virou para ela e disse, filha, a sua fé lhe curou. Vá em paz e fique livre do sofrimento. Quando a Madá passou por aquele momento, Jesus falou com ela, fique firme. Ela continuou firme, acreditando na promessa da família. Por isso que a gente vê muito hoje na televisão aí falando que família não precisa se preocupar, a televisão bombardeando todos com um exemplo errado de família, mas vale a pena. A verdadeira promessa de família está nesse exemplo que essa pastora deu. Leia esse livro, seja abençoado, chame a pastora Madá Fernandes para fazer parte e fazer o testemunho na sua igreja. Pastora, qual que é o seu telefone? Você tem algum telefone de contato? Pode passar para o pessoal em casa que vai sair escrito aí embaixo. Tenho o telefone de contato, que é o 98487-6620. E tem algum site que a pessoa pode olhar para fazer algum pedido do livro ou o Facebook? Facebook também, Madá Fernandes, pode me contactar. E aí você vai ter mais detalhes ainda dessa linda história. Madá Fernandes, pastora abençoada, teóloga, mulher de Deus. Eu sou Getsemane, e você? Eu também sou Getsemane. Seja abençoado, escute uma música e até o nosso próximo programa, Conexão Getsemane. Mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, me diz o Senhor.
1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, me diz o Senhor, porque estás comigo, porque estás comigo, porque estás comigo, eu não temerei, porque estás comigo, porque estás comigo, porque estás comigo, eu não temerei. Se me permites passar pelo fogo, tua promessa é que a chama não arderá. Se me permites passar pelas muitas águas, elas não me afogarão, porque estás comigo, porque estás comigo, porque estás comigo, eu não temerei, não temerei, tu estás comigo, porque estás comigo, porque estás comigo, eu não temerei, vou passar pelo fogo, não vou me queimar. Vou passar pelas águas, não vou me afogar. Vou saltar as muralhas, eu vou conquistar. Vou correr, eu vou voar, vou vencer. Vou passar pelo fogo, não vou me queimar. Vou passar pelas águas, não vou me afogar. Vou saltar as muralhas, eu vou conquistar. Vou correr, eu vou voar, vou vencer. Vou vencer, vou vencer, eu vou vencer. Porque estás comigo, porque estás comigo, porque estás comigo, eu não temerei, porque estás comigo, Deus, porque estás comigo, porque estás comigo, eu não temerei.